Os precatórios hoje se submetem a um teto de gastos, que antes não existia isso. Até antes dessas emendas, a União estava enviando o pagamento dos precatórios. Depois dessa emenda, eles criaram esse teto. Como é que funciona esse teto? Esse teto funciona da seguinte forma. Eles pegaram o valor das despesas mais restos a pagar de 2016 e eles vão atualizando esses valores pelo IPCA, com a diferença de que no ano de 2017 eles fizeram uma atualização de 7,2%. Então, pegou o valor de 2016, atualizou 7,2% em 2017 e nos anos seguintes a atualização pelo IPCA. E aí, como é sabido que muita gente ia ficar sem receber, eles criaram uma ordem de prioridade do pagamento. E essa ordem funciona de que forma? Em primeiro lugar, estão as obrigações de pequeno valor. As obrigações de pequeno valor são aquelas até 60, para a União, são aquelas até 60 salários mínimos, que hoje está dando R$ 78.120. Em segundo lugar da fila, está o precatório alimentar com superpreferência. Esse precatório alimentar com superpreferência, ele vai abranger as pessoas que são idosas, acima de 60 anos, ou portadores de doenças graves ou deficiência. No caso, todos os titulares da AGCG, os titulares originais, eles entram nessa característica, né, maior de 60 anos ou portador de deficiência ou doença grave. Então, se o precatório for até 180 salários mínimos ou maior do que 180 salários mínimos, se for maior, vai haver um fracionamento do precatório, para que esses 180 salários mínimos sejam recebidos com prioridade. Hoje esse valor vai estar dando R$ 234.360. Esse é a segunda ordem. A terceira são os precatórios os demais precatórios de natureza alimentar até 180 salários mínimos, o mesmo valor. Ultrapassou esse valor, entra nos demais precatórios alimentares que superarem 180 salários mínimos e, por fim, os precatórios de natureza comum de qualquer valor. Aí não teve essa separação de 180 salários mínimos. E aí, como é que a União faz? Para cada exercício financeiro, ela apura esse teto de gastos com base nessa atualização, que pega até de 2016 até a data da lei, até a data anterior, né, da lei do orçamento, e eles fazem uma projeção do valor que vai ser gasto com o RPV. Por que eles fazem isso? Porque a ideia é que o RPV sempre seja pago. E o RPV ele é pago com 60 dias. Então, primeiro eles apuram qual é o limite que eles vão gastar com RPV e precatório, fazem uma projeção de quanto desse valor vai ser para pagamento de RPV e o que sobrar paga precatório nessa ordem. Superpreferência até 180 salários mínimos, demais precatórios alimentares que não têm superpreferência até 180 salários mínimos, a precatório alimentar que superar 180 salários mínimos e precatório de natureza comum. E aí tem uma notícia boa para os beneficiários da GCG, que foi o seguinte: o CNJ, em dezembro do ano passado, ele fez uma alteração na resolução 303 de 2019, que trata da gestão desses precatórios. O CNJ aprovou a resolução número 482 de 2022. E essa resolução, ela previu que o seguinte, que o crédito de natureza super preferencial, ou seja, aquele para idoso até 180 salários mínimos, ele vai ser pago com prioridade, inclusive sobre os precatórios que não tenham sido pagos no ano anterior, ou seja, sobre o saldo do precatório do ano anterior que não foi pago em razão do limite. Então, eu vou ter a seguinte ordem, de acordo com essa nova resolução do CNJ. Primeiro, as RPVs, que as RPVs já estão garantidas, porque é feita essa projeção pela União. Aí depois eu tenho o precatório superpreferencial até 180 salários mínimos. Aí depois que eu entro com os precatórios do exercício anterior que não foram pagos, seguindo aquela ordem anterior, precatório alimentar até 180 salários mínimos, precatório alimentar que exceder 180 salários mínimos e precatório de natureza comum. Aí paguei esses precatórios dos anos anteriores, aí eu volto, se tiver dinheiro, volta para o precatório que estava escrito naquele orçamento, né? Precatório de natureza alimentar até o triplo do RPV, ou seja, até 180 salários mínimos, demais precatórios alimentares que superam 180 salários mínimos e precatório de natureza comum de qualquer valor. E por que eu digo que essa é uma boa notícia? É uma boa notícia por quê? Porque no ano passado, quando começou a vigorar o regime de limite dos gastos, nós tivemos o pagamento, graças a Deus, de todos os precatórios alimentares. Mas quase não deu para pagar precatório de natureza comum. E aí eu peguei os números para vocês. Nós temos o seguinte: em 2022, estava previsto o pagamento de 42,17 bilhões de precatórios.
Só que só foi pago 19,87 bilhões. Então, restou pendente um estoque de 22,31 bilhões. Em 2023, agora, para esse exercício, o orçamento de precatório soma 51,7 bilhões. Mas a LOA, ela previu o pagamento de apenas 43,3 bilhões. E destes 43,3, ela destinou 26,2 para pagamento de RPV. Então, a projeção com RPV foi de 26,2 bilhões. Sobrou 17,1 bilhão para pagamento de precatório. Então, se não existisse essa alteração realizada pelo CNJ para que o crédito superpreferencial fosse pago com prioridade sobre os precatórios dos anos anteriores, não daria para pagar ninguém, não daria para pagar essa parcela superpreferencial, porque sobrou 17,1 bilhão. Só que o que restou pendente do ano passado, de precatório comum, foi de 22,31 bilhão, ou seja, maior do que o que vai ser do que o que está previsto para pagamento desse ano. Mas como houve essa inversão da ordem, como o CNJ estabeleceu que o pagamento do crédito superpreferencial tem que vir primeiro do que o pagamento dos restos a pagar dos anos anteriores, então a gente acredita que a parcela superpreferencial ela vai ser adimplida, tá? E aí, vamos dizer que o crédito seja maior do que 180 salários mínimos, porque a gente tem muitos precatórios que o valor vai superar os 180 salários mínimos. Se não superou, recebeu tudo da quitação. Mas se superar, aí eu vou ter esse valor remanescente. E esse valor remanescente, aí vai entrar naquela fila, né, de precatório alimentar do ano que não vai dar para pagar esse ano. E aí, em tese, também não acredito que dê para pagar no ano que vem. E aí, o que pode acontecer? O credor fazer a opção de, em relação a esse valor remanescente, fazer um acordo direto com a União, dando um deságio de 40%, certo? O valor que ultrapassou, isso se a pessoa tiver interesse, né? O valor que ultrapassar os 180 salários mínimos, como não será recebido esse ano, o credor pode fazer um acordo direto, dar um deságio em cima desse valor remanescente. O deságio de 40%, ele não é do todo, não. Ele é do valor que restar depois que já recebeu os 180 salários mínimos. Faz um acordo, dá um desconto de 40% para receber os 60% até o final do exercício seguinte, já até o final de 2024. Essa é uma opção, né? Outra opção tem a sessão de precatória, a venda de precatórios, que eu acredito que esse mercado vai crescer muito, né? Depois dessa reforma dos precatórios.